Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho do dia. Hoje estamos aqui de frente para a imagem de Nossa Senhora e do Senhor de los Milagres, lá da Colômbia. Uma imagem que eu recebi de grandes amigos. Vamos pedir a Deus que nos ajude a levar a sua palavra a todas as pessoas que convivem conosco e, além da sua palavra, a alegria que é estar na sua presença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude a ouvir, meditar e principalmente a viver a sua palavra. Espírito Santo esse que também é citado por Jesus no Evangelho de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é um filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos fala a respeito da humildade. E nós podemos olhar também um eco do cântico de Maria. Ele pôs os olhos sobre a baixeza de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Santa Teresa do Menino Jesus também sinto que se por impossível achastes uma alma mais frágil, menor que a minha, com prazer ia ajudá-la em favor ainda maior. Então, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos chama à humildade, nos chama a sermos pequenos. Quantas das vezes no mundo em que nós vivemos, nós temos já o costume de querer estar por cima, o costume de querer ser o melhor, o costume de querer sempre ser melhor do que todos. E Jesus hoje nos mostra que é através dos simples,
dos humildes de coração a quem ele se revela. Jesus escolheu os 12 apóstolos. Se nós formos olhar na sua escolha, nós, como seres humanos, nós iríamos falar: meu Deus, está escolhendo totalmente os errados, os pecadores públicos, os pescadores, aquelas pessoas simples e rudes, mas com um coração bom. Então hoje eu convido você a fazer uma reflexão da sua vida em relação a um ser cristão. Qual a sua atitude que você está tomando? Qual a atitude que você toma com as pessoas que estão ao seu redor? Qual a atitude que você tem diante de sua família, diante das pessoas que trabalham com você, diante de seus amigos? Será que você é aquela pessoa que chega e toma conta de tudo querendo ser o melhor? Ou você é aquele que chega como quem não quer nada, chega como o menor, mas faz a diferença na vida das pessoas que convivem com você? Então, queridos irmãos e irmãs, assim como começou o Evangelho, Jesus exaltando o Espírito Santo, que nós possamos também, Deus do céu, eu te louvo, Senhor, e te peço que o Senhor olhe para a minha vida e me dê uma vida de humildade, uma vida de serviço, uma vida de estar à disposição das pessoas que convivem conosco. Não é pecado, queridos irmãos e irmãs, ter bens materiais, mas que esse bem material não supere ao amor que nós temos que ter pelas outras pessoas, amor que nós temos que levar, esse amor de Deus, em toda oração que nós fazemos, em toda reflexão do Evangelho, nós pedimos sempre em primeiro lugar que o Senhor me ajude a levar a todos a alegria que é estar na sua presença. Será que as pessoas estão olhando para mim e estão vendo que eu estou na presença do Senhor? Será que as pessoas estão olhando para mim e estão vendo uma humildade na minha vida? Que nós possamos refletir no dia de hoje e pedir a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora era uma simples menina, aquela que era a mais inesperada, mas já foi preparada, mas Deus respeitou a sua vontade. O anjo chegou e anunciou a ela: Ave cheia de graça, você dará a luz ao Salvador. E ela não questionou. Ela simplesmente disse: mas como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? O Espírito Santo descerá sobre ti. Olhem, naquela época, uma menina de 14, 15 anos ficar grávida era um problema gigantesco. Ela poderia ser morta, apedrejada, mas ela confiou. A humildade da serva do Senhor confiou 100% nele. Que nós possamos ter Nossa Senhora como uma seta que nos aponte ao seu Filho Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, a minha humildade e o meu amor. Ouçamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco para o dia de hoje. Vocês não precisam de mais nada. O que devemos fazer, Padre? Vejam, leiam as bem-aventuranças. Isso fará bem a vocês. Se quiserem saber o que realmente devem fazer, leiam Mateus capítulo 25, que é o padrão pelo qual seremos julgados. Com essas duas coisas, vocês têm o plano de ação, as bem-aventuranças e Mateus 25. Vocês não precisam ler mais nada. Leia as bem-aventuranças em Mateus 5, capítulo de 1 a 12, e a cena do juízo final em Mateus 25, de 31 a 46. Desses trechos, o que se destacou para você? O que disse algo à sua vida agora? Decida tentar vivenciar este mês essa sua visão. Que nós possamos ler o que nos foi proposto para o dia de hoje e que nós possamos também dar o testemunho do que isso vai ser para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.